Olá, amigos do canal AgroRussas, mais uma vez aqui. Um abraço a todos os companheiros, aos veterinários, aos amigos aí, seguidores do canal, aqueles que são inscritos, que não são inscritos, entendeu? A gente quer mandar aquele abraço para todos vocês. Bom, como eu tinha prometido, né? Eu tinha postado uma videoaula falando sobre 2 casos que eu tive recentemente há muito tempo, eu acompanhei de obstrução intestinal por fitobenzoares. Foram 2 casos clínicos muito interessantes. E nessa minha caminhada profissional eu tive a oportunidade e a sorte de fazer uma correção cirúrgica no animal submetido a esse procedimento. Então a gente conseguiu muito sucesso nessa cirurgia. Na época eu bati algumas fotos, não consegui bater toda a evolução do processo da cirurgia, mas foi um sucesso. Esse arquivo estava guardado e resolvi fazer essa apresentação para vocês. Mais uma vez, estamos aqui falando sobre fitobenzoário, correção cirúrgica. Bom, vamos aqui falar um pouquinho sobre histórico e anamnese, já que está com muito tempo, eu também não tenho bem lembrança dos fatos ocorridos, mas alguma coisa me veio alguma lembrança, né? Era uma vaca adulta por volta de 5 anos de idade, estava já há alguns dias com anorexia, não estava comendo, não ruminava, bebia pouca água, defecava muito pouco. O produtor relatou sinais de inquietação, provavelmente algum sintoma de cólica. Foi observado sintoma de cólica durante a avaliação clínica, quando a gente estava fazendo algumas avaliações, palpação, percussão. A gente percebeu que o animal tinha uma reação dolorosa. Ao toque retal, ausência de fezes, a luva vinha praticamente com muco, sujo de fezes, tinha um leve tipanismo. E na prova do baloteamento do abdômen direito, percebia-se a presença de acúmulo de líquido nas alças intestinais. Bom, essa é a prova que determina que se trata de um caso bem característico de obstrução intestinal, né? Essa prova do baloteamento, com a percepção da presença de acúmulo de líquido nas alças intestinais, associado cólica, associado ausência de fezes, ele determina um quadro de uma obstrução intestinal, que pode ser transitória, que pode ser conclusiva. E aí a gente tem uma série de ações no que diz respeito a esses casos de obstruções intestinais. Bom, na ocasião, o diagnóstico foi concluído que era um processo obstrutivo intestinal, entendeu? E aí o procedimento que nós escolhemos, que a gente escolheu na época, optamos pela laparotomia exploratória. E aqui eu gostaria de fazer um comentário com vocês. Isso é uma coisa extremamente delicada, esse tipo de conduta. Primeiro, a gente tem que ver que na bovinocultura a gente está tratando com atividade econômica, em primeiro lugar, não sentimental, puramente econômica. Eu pergunto, imagine se eu optasse por fazer uma laparotomia exploratória, operasse a vaca, na ocasião encontrasse um processo complicado, um volvo, intercepção, alças intestinais já em necrose, quando eu tivesse que fazer anastomose, tirar intestino, coisas que eu nunca fiz, né? Esse tipo de operação eu nunca fiz, e essa vaca viesse falecer, com certeza esse cara ia dizer que eu era um mau profissional. Mas se diante do fato eu encaminhasse a vaca para abate imediato e ele aproveitasse a vaca, talvez ele dissesse que eu era um bom profissional. Vocês estão entendendo o meu ponto de partida, onde eu quero chegar. Então, a exploração foi feita principalmente porque se tratava de um amigo meu. Eu conheci de muito tempo, você me procurava quando tinha problemas no rebanho dele, já acompanhava de algum tempo. E sempre nesse caso de processos obstrutivos intestinais, entendeu? A primeira opção é encaminhamento ao abate. Mas se o proprietário alegar, tem alternativa, pode fazer cirurgia, aí meu amigo, é o momento de você botar
tudo para a responsabilidade dele. Em que sentido? Que a cirurgia é exploratória, você vai abrir, pode encontrar uma solução que não seja resolvida, e aí ele vai ter perda da carcaça, vai ter perda de tudo, porque não tem como você encaminhar o animal depois do processo cirúrgico, tomando a medicação. Então, esse é o procedimento, entendeu? No caso aí, optamos pela protomia exploratória porque era um amigo particular meu, e depois que eu disse para ele que a opção era o abate, ele perguntou se tinha alguma forma de operar. Eu fui dizer, rapaz, tem mais a operação exploratória, eu não vou te garantir nada, eu vou abrir essa vaca, eu não sei o que eu vou encontrar dentro. Mas, maninho, pode fazer, se não der certo, não tem problema, se tiver o custo da cirurgia eu pago. E como eu sabia que é um amigo meu, que a gente já tinha um contato talvez de quase 6 anos, então a gente optou por fazer a laparotomia exploratória, ok? Bom, e aí a gente começa, né? A primeira fase foi fazer uma contenção e preparação do campo cirúrgico, né? E aqui, quando nós não temos breque, eu já mostrei outro vídeo, a gente improvisa uma carroça para a gente fazer essas cirurgias que a gente precisa trabalhar com o mal em pé. Tanto a laparotomia exploratória do lado direito, como a vominotomia que a gente faz do lado esquerdo. E aqui, ó, pega uma carrocinha de cabeça grande, encosta no ar seco, bota a vaca dentro. Aqui pronto, ela não vai para frente, não vai para trás. Aqui você amarra 2 cordas aqui embaixo, ela não consegue descer. E aí você consegue ter um breque improvisado para fazer um processo cirúrgico. Aqui a gente fez como a prova do baloteamento que eu estava falando, gente, é você palpar a estrutura intestinais. Você encosta o ouvido, né, do lado do abdômen direito do animal e vai fazendo um baloteamento, como se fosse uma forçazinha. Você vai empurrando a parte do abdômen. O que é que acontece? Se houver distensão de alças intestinais com a presença de líquido, já que no animal normal, o conteúdo intestinal ele é pastoso, não é líquido. O animal normal você não percebe o som de o líquido batendo contra a parede do intestino. Essa é a prova que a gente faz para identificar se existe ou não um acúmulo de líquido no intestino. As obstruções intestinais, todas elas produzem esse quadro. Então você encosta de lado o ouvido do lado do animal, vai fazendo esse baloteamento. Se você perceber que está tendo um som de tilitar, de líquido, se chocando contra a parede do intestino, então é acúmulo de líquido intestinal. Okay? Isso é outro do diagnóstico também que a gente faz para identificar a presença de líquido no intestino. Também a percussão com esteto, fazendo a percussão auscultatória, você também pode detectar o som tilitante. Mas eu gosto mais de fazer a percussão, o baloteamento no abdômen e fico observando. Se tiver líquido, você percebe o líquido se chocando contra a parede do intestino, um pouco dilatada, mas aí é mais a questão que o conteúdo do intestino fica muito líquido e você consegue perceber esse tilitar, ok? É um som bem característico. E aí, em função disso, a gente opta pelo processo de, considerando o animal não está comendo, não está ruminando, não está tendo trânsito, não está tendo fezes e acúmulo de líquido no intestino, ou seja, em algum canto, esse alimento não está passando, está ficando refluxo, né? E esse refluxo começa a acumular líquido, consequentemente, o animal, você percebe esse tilitar, né? Esse somzinho que a gente fala, quando você faz a prova do baloteamento. A segunda fase, né? A segunda fase é o plano anestésico. Aqui, gente, eu estou pegando um card da cirurgia de ruminotomia que eu fiz, porque eu não tenho uma sequência de fotos, mas aqui fica mais ou menos para o entendimento, né? Ó, aqui é a parte que a gente definiu onde a gente ia fazer a incisão, e aí a gente faz aqui o primeiro plano anestésico. Como é que eu faço isso, né? Eu faço primeiramente, na linha que eu vou fazer a incisão, eu faço uma infiltração subcutânea. Primeiramente, entendeu? Ó, faço só nessa linha aqui, eu faço uma infiltração subcutânea. Depois que eu abro a pele, que a pele é aberta, que eu vou fazendo a infiltração, entendeu? Na muscular. Que a gente chama aqui o método da espinha de peixe, entendeu?
mas eu não faço esse processo com a pele fechada. Eu abro a pele, eu faço a infiltração subcutânea, abro a pele e depois vou fazendo essa espinha de peixe na camada muscular, sempre começando de cima para baixo, para quando chegar aqui você ter um pouco mais de sensibilidade. Lembrando que no caso aí, como se trata de uma cirurgia que praticamente o campo de exploração é muito pequeno, a infiltração é pouca, diferente da rubinotomia. Na rubinotomia você tem que aprofundar mais, porque você vai precisar de abrir uma área maior para você fazer a fixação do peritônio na serose ruminal. No caso aí, como é do lado direito, você faz uma infiltraçãozinha pequena, entendeu? Coisa só de 5 centímetros, distante da linha onde você cortou, ok? Bom, aqui, né, incisão, terceira parte, é incisão muscular e incisão peritoneal. Aqui, a camada de músculo sendo cortada. Lembrando que aqui foi foto de outro animal só para a gente entender, até chegar lá na questão do intestino, tá bom? Depois, a gente, próxima etapa, né, ó, cortado aqui pele, camada muscular, a gente corta o peritônio. E aqui a gente tem acesso à exploração abdominal. Pronto. Ok? Feita essa parte aí, chegando abrindo a cavidade peritoneal, próximo passo agora, não tem conversa, é a exploração. Eu coloquei uma foto aqui para melhor entendimento, né? Visão anatômica do abdômen direito dos bovinos. Você tem aqui na parte dorsal em cima, você tem o intestino grosso e na parte ventral você tem o intestino delgado. Então, o que é que você faz? Você bota a luva, bota uma luva comprida, essa luva de 5 dedos, né, de toque. E aí, meu amigo, é paciência, entendeu? É colocar a mão dentro da incisão. E aí você, com calma, você vai palpando, você vai mexendo devagarzinho. Vê se você encontra alguma coisa que até no momento que você começa a palpar, você vai sentindo o intestino normal. Aí você vai palpando, vai cranialmente, caudalmente, ventralmente. Você vai fazendo uma varredura ao longo de todo o intestino delgado, intestino grosso, procurando alguma formação, alguma obstrução, alguma coisa que você perceba, opa, aqui tem alguma coisa diferente. Esse é o procedimento, entendeu? Não existe regra. A regra é você explorar. Bom, foi o que aconteceu. Nessa exploração, ó, localizando e explorando a obstrução. Eu localizei que tinha encontrado um corpo, né, uma estrutura redonda, que eu percebi que essa estrutura não fazia parte do que eu vinha palpando, e eu consegui pegar essa estrutura e puxar para fora. E está aqui a parte intestinal, e está aqui ela aqui embaixo. Tá vendo? Está aqui essa estrutura aqui. Ó. Aqui é que estava localizado o pilobenzoares, ou pilobenzoário chamado, ok? Então a gente conseguiu identificar essa estrutura. E aí a próxima etapa foi fazer uma incisão na serosa e mucosa do intestino grosso, já que aqui já era a parte do intestino grosso, né? Não foi o intestino delgado. E aí na hora eu fiz essa incisão, depois com a pinça, né? Fixei aqui o filo benzoário, e aí fui tirando ele da alça intestinal. Aqui é a estrutura, né, ó, sendo tirada. Ó. Eu estava fixado aqui com a pinça e a gente conseguiu tirar ela completamente, o corpo estranho do intestino grosso do animal. E aí a gente viu que se tratava realmente de um filo benzoário chamado. Feito essa extração, a gente providenciou fazer a sutura do intestino. Aqui eu uso a mesma sutura usada na camada uterina cesariana, ou seja, aquela sutura que a gente dá, que ela é invaginante primeiro, ela pega as bordas da ferida e joga para dentro da ferida, e depois a gente vem dando uma aqui só em cima da serosa, fazendo uma outra invaginação, que é para evitar o processo de aderência. Pronto, só é isso. É a mesma estrutura que a gente usa em útero, na camada uterina de cesariana, eu utilizei aqui nessa incisão que a gente fez no intestino grosso, tá ok? Pronto, feito essa incisão, a gente retornou a alça intestinal para dentro do abdômen e aí começamos a fazer a sutura
da camada muscular, ok? Aqui a gente já encerrando a sutura da camada muscular, né? A sutura da camada muscular feita, e iniciamos a sutura da pele, que aqui a gente fez a sutura e sempre gosto de deixar aqui uns 2, 3 centímetros aberto para correr aquela secreção que sempre ocorre pós-cirúrgica, tá bom? Bom, e aí a vaca tirada, né, do brete, essa vaca teve 100% de recuperação, foi um sucesso. Às vezes quando o dono dessa vaca vem na adaga, toda a campanha ele vem fazer a declaração de aftosia, pai, mas todo mundo vem aqui, eu me lembro daquela vaca, rapaz, aquela vaca ainda tem as fotos dela guardadas, aí você está com o tempo. Eu acho que isso aí foi mais ou menos em 2000, eu me formei em 94, 95, deve ter sido em 98, 99, foi feita e eu estava com essa matéria guardada, né? E agora estou tornando disponível aí para a rapaziada. O pós-cirúrgico aí a gente sempre oferecer, fazer um sopãozinho, né? Usar uma folhinha de capim triturada com um pouquinho de farelo de trigo, né? Faz só tipo um sopão, que é para a vaca ingerir mais líquido para facilitar o processo de recuperação do plano cirúrgico da mucosa intestinal. E a cirurgia foi um sucesso, tá ok? Bom, e aqui a gente abrindo, né, a estrutura do filo benzoário. Gente, isso aqui, ó, essa estrutura aqui é muito parecida, sabe por quê? Eu vou dizer para vocês, sabe aquela vassoura de piaçaba que a gente usa, o pessoal usa muito em banheiro, aquelas vassouras de piaçaba? Pois é, tem aquelas sedas mais grossas e tem uma bem fininha, é como se fosse aquela seda bem fininha, entendeu? E aí eles vão se aglomerando e formam essa estrutura, né? Desde do vídeo passado, eu tenho uma teoria que essa estrutura não é feita no abomaso. Ela sai do abomaso na forma de bloco e à medida que caminha no intestino, a mucosa intestinal, a pressão intestinal exercida é que vai dando esse formato a esse bolo, tá ok? De forma que foi uma cirurgia que a gente conseguiu ter bom resultado. Eu estou mostrando para vocês. Agora, só lembrando, né, que a decisão de fazer ou não a cirurgia é extremamente delicada, né? Os processos obstrutivos intestinais, o primeiro é prognóstico, digamos aqui, né? O primeiro prognóstico é o caminhar o abate imediato, entendeu? Até pela questão de segurança de nós profissionais veterinários, porque não é ciência. Você não está dentro de uma universidade, você está no campo, o produtor não pode ter prejuízo, entendeu? Então a gente tem que pensar primeiramente por aí, né? O bom veterinário, eu sempre digo, é aquele que não dá prejuízo ao produtor, né? Quando você quer estar tentando inventar, está querendo, como se diz, aprender em cima do prejuízo dos outros, isso pode custar muito caro para você como profissional. Acho que não vale a pena, ok? E só mais uma vez, lembrando, né, das nossas ações, eu tenho dito que essas apresentações que a gente faz são conteúdos meus, essas fotos são minhas. O nosso canal não visa fazer trabalho científico, não visa fazer revisão de literatura, tanto é que eu não cito nenhuma citação literária nessas minhas apresentações, porque não é esse o meu foco. É lógico que eu sempre, quando eu tenho um caso, eu pego os livros que eu tenho, eu estudo, eu dou uma estudada em cada caso particular, mas não tenho a intenção de trazer essas informações, digitar, não preciso, essas informações estão no livro e a minha intenção não é essa. A minha intenção é mostrar os casos que eu pude acompanhar, que eu vivi, que a gente conseguiu registrar alguma coisa, e agora eu estou passando isso aí para os colegas veterinários
como título de conhecimento. Eu acho que, na minha concepção, a gente há de convir, nós que estamos no campo, uma foto dessa, né, um veterinário abrindo o intestino do animal e tirando uma estrutura dessa, é raro. Eu não tenho visto em nenhum livro que eu tenho a respeito de clínica, cirurgia de ruminantes, nada como isso, como também tem apresentado também os casos de compactação de abomaso, né? E outros que virão, né? Da agora para frente a gente vai fazendo essas colocações e sempre no sentido de que a nossa visão é trazer as nossas vivências, a nossa vivência clínica no campo, aquilo que a gente conseguiu fazer com sucesso ou não tendo sucesso, né? Isso, como eu apresentei casos aí anterior desse mesma patologia de 2 necrópsias, né? Porque foi a primeira que eu vi, as 2 que eu acompanhei foi animal já morto, e aí, na ocasião, me veio a ideia de necropsiar, porque eu queria saber o que era. Quando eu vi o primeiro caso, o segundo caso, quando eu vi esse terceiro caso, entendeu? E aí eu vi que podia se tratar de uma obstrução intestinal, podia se tratar de um cilo benzoário, entendeu? E aí o produtor, vamos fazer, então bora. E a gente optou para fazer essa cirurgia e graças a Deus foi um sucesso. Então é isso, essa é a nossa intenção de trazer um pouco do nosso conhecimento, a nossa vivência diária para os nossos colegas veterinários que estão no campo e em nenhum momento trazer conteúdo muito acadêmico. Não é essa a nossa finalidade. Então, mais uma vez, meu abraço e muito obrigado pela atenção de todos.